Economia. A análise descomplicada no Jornal da Manhã, Paraná. O presidente Lula se reúne hoje com ministros para discutir alternativas e formas de baixar o preço dos alimentos para a população. O tema virou prioridade para o governo Lula, depois, inclusive, que ele cobrou publicamente soluções rápidas para os seus ministros na última segunda-feira, naquela reunião que foi organizada com a equipe de governo. No começo da tarde de ontem, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, liderou uma primeira discussão sobre o tema no Palácio do Planalto. Participaram os ministros Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, da Agricultura, Carlos Fávaro, além do secretário de Política Econômica da Fazenda, Guilherme Mello. Segundo os políticos, as medidas debatidas no encontro de hoje serão apresentadas, portanto de ontem, serão apresentadas ao presidente neste evento de sexta-feira. Ao fim da reunião, nenhum dos ministros quis adiantar ali quais são essas medidas, nem dar um teaser ali, um spoiler do que poderia ser o caminho, mas disseram o seguinte: quem vai falar, quem vai anunciar será o próprio presidente Lula. Os políticos descartaram, no entanto, a possibilidade de mudar data de validade de alimentos nos supermercados. Essa ideia chegou a ser sugerida pela Associação Brasileira de Supermercados, previa a mudança no sistema de validade. Em vez de você colocar aquela data de validade, com uma data fixa, colocaria assim, consumir de preferência até, como acontece em outros países. É o tal do best before, que é uma ideia adotada nos Estados Unidos e permitiria, por exemplo, que alimentos com duração mais longa, como enlatados, pudessem ficar mais tempo nas prateleiras, mas na saída, além de não anunciar medidas, disseram que nisso não vão mudar. Na reunião do começo da semana, Lula determinou que o combate ao aumento do preço dos alimentos seja uma prioridade e ele pediu soluções. A inflação dos produtos chegou a 7,69% no ano passado, pressionando muito o orçamento das famílias do país. Pedroso. Esse é o índice oficial, divulgado pelo IBGE, que está sendo questionado, inclusive, pelos próprios diretores da instituição, que não concordam com os rumos adotados pela nova presidência, indicado pelo governo. Eu pergunto para quem está nos acompanhando, que nos escuta agora, você que vai ao mercado todos os meses, você sente que os preços subiram apenas 7,69%? Pois é. Vocês acham que se a percepção popular a respeito do aumento dos alimentos tivesse na casa aí de apenas um dígito, teria se tornado uma crise de governo desse tamanho? Pois é, fica a pergunta. Então, primeiro, antes de a gente validar esse dado, vale a gente questionar o que a realidade vai impondo. Mais do que isso, essa notícia ela é muito importante por algumas camadas de entendimento e de compreensão. A primeira delas, que bom que finalmente o governo saiu do discurso da terra do nunca, do mundo da fantasia, de dizer que estava tudo bem, dizer que não existe inflação, que as pessoas estão vivendo melhor, que as coisas estão boas. Não estão. Não estão. Então é importante que os militantes de carteirinha que negam a realidade peguem a nova cartilha que o governo já está publicando, em que eles assumem que as coisas não vão bem. E não vão bem principalmente para as pessoas mais pobres. Parte mais significativa da renda, Rafaela Moron e ouvintes, daquelas pessoas que ganham menos, é comprometida com alimentos. Eles têm menos recursos para outras coisas. Então, quando a comida sobe, a vida delas fica muito pior. Elas comem pior, elas comem menos, têm menos acesso à proteína, ou seja, a própria saúde é prejudicada. Então, mas que bom que o governo começou a assumir. É o primeiro passo. Quando você supera a negação e parte para a aceitação. Isso possibilita que alguma solução seja encontrada. O duro, e sabe por que eles não quiseram admitir quais são os pontos que eles estão enxergando para enfrentar essa crise? Porque até agora tudo que eles vazaram de possibilidades foi muito ruim. Eles começaram dizendo, o ministro da Casa Civil começou a falando em intervenção. Eu lembrei do Sarney. Daqui a pouco vão distribuir carteirinha de fiscal do Sarney para a gente fiscalizar. Daí eles voltaram atrás. Falaram, olha, a gente não considera, devem ter discutido. Você não nega de maneira tão intensa essa questão da validade dos produtos se em determinado momento ela não foi considerada uma alternativa. Então eles queriam que talvez as pessoas mais pobres consumissem alimentos menos frescos, vamos dizer assim, com aquele cheirinho talvez de um pouco rançoso. Também eles perceberam que as pessoas reagiram. Daí a turma falou, não, vamos criar grandes mercados públicos e vamos vender arroz e comida estatal. Pois é, a turma pulou e gritou também, não faz sentido, sabe? Não vale a pena a gente voltar para aquele modelo da União Soviética em que você tinha marcas próprias do governo. Não é isso que as pessoas querem ter condições de comprar. Enfim, até agora nenhuma das soluções, Rafaela,
passam de paliativos. E quando a gente olha para os Estados Unidos, como eles estão querendo enfrentar esse problema da inflação que está corroendo a sociedade americana também. Eles estão enxergando talvez uma situação mais factível, muito parecida talvez com o que a Argentina tem feito, que é o seguinte: cortar despesas públicas, economizar, ter menos volume de dinheiro circulando, você reduz a inflação, você ter ali uma desregulamentação, você cortar impostos, você tornar o mercado e a economia mais competitiva, você reduz a inflação. Porque muita gente confunde o que é de fato inflação. Isso é importante a gente explicar aqui. Muita gente fala, não, a inflação é quando os alimentos ficam mais caros. É uma forma de ler, mas a melhor forma de você interpretar a inflação não é simplesmente que os alimentos ficaram mais caros, mas entender que o poder de compra do nosso dinheiro caiu, ou seja, o dinheiro no nosso bolso vai sendo corroído justamente pelas decisões econômicas desacertadas. Que bom que pelo menos o nosso agro prevê uma safra maior e isso pode impactar positivamente essa questão dos alimentos. Agora, uma solução duradoura, Rafael e ouvintes, para esse problema da inflação de alimentos é muito simples, a receita é muito simples. Tem que verificar se eles têm vontade de realizar. Seria o seguinte: cobrar menos impostos dos alimentos, cobrar menos impostos de quem vende alimentos, garantir que quem produz alimentos não tenha que arcar com toda essa burocracia que eles precisam arcar, daí a gente conseguiria reduzir de verdade o custo para as pessoas. Mas até agora, o que a gente está percebendo é muita pirotecnia, mas daqui a pouco eles vão trazer aquela solução, não do Milei da Argentina, mas dos Kirchner, que era, sabe, para todos. Você tinha lá gás para todos, futebol para todos, tudo para todos, tudo subsidiado. E a gente viu o caminho que a inflação levou, que é o caminho que a sociedade argentina estava vivendo naquele momento. Enfim, vamos aguardar o saldo dessa reunião, Rafaela Moron, mas por enquanto, tudo ali parecia com a data de validade um tanto vencido. Ah, Pedroso, mas baixar imposto não estava naquela relação de 25 prioridades do ministro Haddad. Essa parte não entrou, eu pulei nas 25 prioridades. Não aparecia por ali olhar essa possibilidade de diminuir a arrecadação. Isso não estava na conta, hein? Ah, mas nunca tá. Na conta deles é só aumentar a arrecadação. Porque é isso, Rafaela Moron. Para você reduzir a arrecadação, você tem que enfrentar de verdade os gastos. Você tem que fazer as coisas pararem de pé. Gastar numa mesma velocidade daquilo que você arrecada. Então, se você fecha a torneira do gasto, você abre uma possibilidade de garantir que arrecade menos. Mas o Brasil tá uma maluquice. Nós temos tido recordes de arrecadação. Eles estão arrecadando como nunca. Uma loucura. Daí você percebe que o déficit está crescendo também. Por quê? Porque a torneira do gasto está fluindo com muito mais intensidade até do que o duto, o cano que está sugando o dinheiro da sociedade. Enfim, a vida do Haddad, nesse momento, é o puro meme. Ele só consegue pensar, ou só lhe dão liberdade para pensar, como arrecadar mais. E, infelizmente, o nosso bolso sofre. Mas é isso. Pelo menos agora eles pararam de negar esse aspecto da realidade, Rafaela Moron. Eu espero que daqui a pouco eles comecem a perceber que tem mais problemas ali e que o mundo da fantasia não está se completando. Mas enfim, o Lula já considera talvez não concorrer em 2026. Talvez porque os números e os resultados, não estão para peixe. É lá no nosso chat, inclusive, Pedroso, enquanto você falava, o pessoal da vida real já colocando ali a realidade e o que encontra de verdade, né? A Daniela colocou um exemplo básico: comprei 4 maçãs, paguei R$15, né? A Bruna tá colocando óleo 8, carne um absurdo de caro, leite R$5. Então os ouvintes estão colocando o preço da gasolina no chat, estão pontuando ali a realidade chocante. Quilo da maçã R$18, o café então nem se fala. Então as pessoas sentem no bolso na hora de pagar isso que você acabou de explicar, né? O dinheiro encurta e o governo fica no discurso, fala, veja, está caro, precisamos fazer algo. Vai fazer o quê, meu amigo? Vai trazer que solução de verdade? Não, veja só, perguntaram aqui sobre a solução, nós não vamos subir a data de validade. Essa conversa é uma conversa de perfumaria, né? O ponto central é você explicar a medida que vai resultar com um preço baixo, onde as pessoas sentem de verdade. E a impressão que dá às vezes que é uma coisa meio verborrágica, que você vai resolver a coisa na conversa, no papo ali, entendeu? Na enrolação, no discurso que o Brasil vai crescer, que será melhor, vai ter um cenário com arco-íris e unicórnios, mas o caminho para chegar até esse oásis, Pedroso, a gente não tem ainda nenhum indicativo. Será que vem alguma coisa, expectativa só para essa reunião hoje é de alguma medida efetiva, de verdade? Infelizmente, com dor no coração, não. Porque até agora, todos os momentos em que soluções foram requeridas, elas não foram entregues.
Falaram lá, né, o Haddad, ano passado, nós vamos ter uma economia de 70 bilhões. Você vai olhar, não aconteceu. Falaram que nós teríamos um grande projeto para reduzir o preço das passagens aéreas. Pergunto para quem tentou comprar passagem aérea, como estava o preço? Falaram que entregariam picanha e cerveja para as pessoas. Como foi o final de ano? Todo mundo tomou um chopinho, comeu picanha de verdade? Pois é. Falaram que não teriam taxação das blusinhas, das compras internacionais. Entregaram tudo isso. Então, Rafaela Moron, eu tenho dúvidas de verdade, profundas, se eles estão conseguindo enxergar a realidade. Porque, sabe, o dia a dia do cartão corporativo, o dia a dia do carro com motorista, o dia a dia do jatinho, da FAB, ela vai distorcendo a capacidade das pessoas pensarem concretamente nas necessidades do povo. Talvez, se eles escutassem mais o Mano Brown daquele discurso lá no Rio de Janeiro e menos, talvez, alguns amigos, eles se conectariam mais com as dores do povo. Mas, pelo visto, eles seguem ignorando aquilo que o povo de verdade sofre no dia a dia. Mas o imposto está chegando. Eu quero ver como vai ficar também essa inflação quando a gente fala, e a audiência bem lembra ali, né, Pedroso? Dos vinhos, que tem não sei quantos selos, que muitas vezes entram na conta do poder público em algumas instâncias em Brasília, os jantares. Os jantares vão ficar mais caros por lá, hein? Como é que vão fazer? Complicado. Lagosta, entre outros itens que são volta e meia ventilados aí em licitações e contratações para poder público. Apertar para eles. Será que não vão sentir a inflação? Mas não sai do dinheiro deles, né? Eu vi um ouvinte perguntando, dizendo que a gente não traz notícias boas. Olha, o dólar caiu, foi a 5,95. Eu gostaria de perguntar para os ouvintes que estão falando, que medida do governo justificaria essa variação cambial? Nada. Não teve nada, não teve nenhuma novidade. O Congresso está fechado, não teve nenhuma medida provisória, nada. Eu vou explicar uma coisa. O mercado de câmbio e de capitais, ele não depende exclusivamente das decisões boas ou ruins aqui. Muito dessa variação do dólar teve impacto no mercado internacional, está conectado com as medidas que o Donald Trump está falando, tem a ver com a participação dele no Fórum Econômico Mundial lá em Davos. Então, devagar com a dor antes de comemorar. Não tem nada de golpismo ou de miopia aqui. Nesse caso, a variação do dólar, mercado de câmbio internacional. Agora, quando você conversa com todos os analistas, o dólar podia estar muito mais barato se a gente não tivesse tanto ruído político. Agora, 7h48, 7h48, a gente vai conversar e registrar as participações dos ouvintes lá no YouTube, no Jovem Pan, Grupo RIC. Já estaremos de volta na FM. Jornal da Manhã, Paraná. Ao vivo e exclusivo para conversar com a nossa audiência aqui do YouTube. Os ouvintes foram numa enxurrada ali registrando, Pedroso, vários alimentos e itens do dia a dia ali com o preço que encontram de verdade. E realmente é espantoso, né? A indignação fica bastante clara. Aí o Guilherme pontuou assim, mas não importa, pessoal, é o alimento do amor. É o alimento do amor, é com muito carinho, né? Eu sinto saudade do alimento com amor que minha avó preparava para mim, sabe? Aquele ali tinha amor de verdade, não isso. Sabe? Me lembra muito aquela música. Hoje eu tô musical, né? Musical, lembrando de livros. Eu lembro do molejo, Grupo Molejo de Pagode. Não era amor, gente, era cilada. Era cilada. Nesse caso, não é amor, é cilada, porque é dureza. Eu vi um outro ouvinte falando, olha, a Bia Kicis citou alguns parlamentares que teriam votado, segundo esse nosso ouvinte, na taxa das blusinhas, dizendo que, olha só, esses deputados malvadões, mais à direita, são contra. Eu vou contar uma coisa para vocês, até essa turma que adora agência de checagem. A Reuters, que é uma das maiores agências de notícia do mundo, publicou uma matéria de checagem dessa informação e demonstrou uma coisa. Sabe, as pessoas precisam estudar. Me dói alguns comentários de militante bate-panela. Vou explicar uma coisa para vocês, é importante. Como que foi a votação que eles colocaram para ter a taxa da blusinha lá? Eles pegaram e fizeram uma votação simbólica. Incluíram o Jabuti no projeto Mover, que veio do Senado. E a votação foi simbólica. Os deputados não tiveram a oportunidade de votar individualmente. Então não venham me dizer, o Nicolas, a Bia, não, gente, é feio. Então vai lá, quem quiser eu mando a notícia da Reuters, deixando muito claro, tá lá no meu Instagram também, esclarecendo esse ponto. É fake news. Quer criticar os deputados por aquilo que eles fazem, pelos gastos que eles têm? 10, estamos juntos. Agora não dá para colar fake news, senão daí, enfim, né, vamos terminar igual a turma do Chaves.
nos repetindo, né? O Leandro Decoman, a gente estava comentando aqui sobre a pontuação do outro ouvinte do Alimento do Amor, ele colocou volta a comida do ódio. Mas Deus, enfim. Gente, é muito difícil, sabe? Enfim, eu tenho uma teoria. Né? Toda vez que alguém me fala de algum... fulano levou um golpe. Mas, nossa, quem deu o golpe parecia tão legal, parecia tão bacana. Pois é, eu sempre digo o seguinte, eu nunca conheci um estelionatário que fosse antipático. Nunca conheci um golpista que não fosse agradável. Pois é, normalmente aquelas pessoas que têm um grau de, sabe, nossa, aquela pessoa muito dura, aquela pessoa muito verdadeira, gera um desconforto, é porque muitas vezes ela é franca. Então, é isso, Rafael Mourão. Quem é agradável demais, sabe, cheio de mesuras, às vezes tem que tomar cuidado para ver onde que está a tua carteira depois que a pessoa sai. O Newton coloca que os aposentados estão cada vez mais indo ladeira abaixo com essa situação econômica do país. O Marcos colocou que para pagar as compras do governo, cartão corporativo, que lute. Tá lá o Norberto Neto, fala, eu que fica procurando alternativas para conseguir abastecer o carro. A Rose Martins está colocando lá o valor que ela pagou no café, na gasolina, o pessoal sentindo no bolso e compartilhando a indignação lá no nosso chat, Pedroso. Economia entrando em recessão, botou o Douglas Rodrigues. Vamos lá. Se a turma do governo, né, a militância, nos escutasse, talvez eles teriam tomado decisões antes. Então vou pegar a turma nossa do chat, pegar aquela galera militante, alguns militantes inclusive de contra-cheque. Se eles mandem as notícias do Jornal da Manhã para a turma do governo, quem sabe eles se antecipam e sofrem menos. Pois é, eles estão fazendo justamente o que a gente já falava há muito tempo sobre a inflação de alimentos. A gente vai voltar para a FM.